Fala galera, beleza? Trazendo aí mais um vídeo para o canal. E bom, dessa vez estaremos aí abordando sobre os jogos de amanhã, dia 13 de junho, vulgo terceiro dia da Copa do Mundo. Primeiramente, queria pedir desculpa que eu não vou conseguir fazer o pós-jogo desses dois jogos do dia 12, dia dos namorados, sabe como é? Vida de casado é difícil, né? Então, infelizmente, eu já estou conseguindo fazer o pré-jogo, mas pós-jogo, infelizmente, eu não vou conseguir, tá bom? Enfim, vamos aí falar sobre os confrontos desse dia 13. Teremos 4 jogos, eu vou englobar Austrália e Turquia como jogo do dia 13, tá? Temos aí Catar e Suíça, Brasil e Marrocos, Escócia e Haiti e Austrália e Turquia, tá bom? Começando pelo Catar e Suíça às 4 horas, e como eu já abordei aqui no canal, eu acho que esse confronto não tem muito para onde correr. É a favorita, tá? Do grupo B, que é a Suíça, e a pior seleção do grupo B, que é o Catar. Depois dessa atuação, né, de Estados Unidos e Paraguai, muita gente vai colocar os Estados Unidos como uma boa seleção, vai talvez até favorecer um favoritismo dos Estados Unidos no grupo, mas assim, não sei realmente. Tipo, porque a seleção da Suíça é boa, é uma seleção muito boa, muito melhor que a do Paraguai. E é uma seleção cascuda também, cara. É uma seleção que sempre dificulta, seja a Copa do Mundo, seja qualificatória, seja Eurocopa, tá? Então, é uma seleção que eu prevejo muito forte, principalmente nessa fase de grupos, onde tem um grupo bem favorável a ser líder. Bem favorável, tá? E o Qatar, assim, cara, tem o Afif ali que é o melhor jogador, o Qatar que tem. Craque, joga no Al-Sadd. Mas, assim, não é uma seleção que convence. Não é. Ao contrário da Suíça, tá? Enfim, cara, tipo, não acho que vai ter jogo, não. No máximo ali um empate, aqueles empates zebra de Copa. Assim como a Austrália, já beliscou empates várias vezes contra favoritos. Mas vai ser bem difícil mesmo do Qatar arranjar um ponto aqui nesse jogo, tá bom? Vamos aí abordar o outro jogo, que teremos aí Brasil e Marrocos, a seleção brasileira em campo. E eu vejo a seleção brasileira entrando como favorita. Por mais que tenha seus problemas, né, de amistoso ou de jogadores que acabam não desempenhando tão bem pela seleção, é uma seleção que entra como favorita, tá? Entra como favorita, sim, ainda mais depois da lesão do Ezazuli pela parte do Marrocos, que, assim, sem contar o Brahim Dias, era o principal jogador ofensivo da seleção marroquina, tá? Era um dos destaques da seleção e você perde o Ezazuli para a Copa, isso é um desfalque muito grande, ainda mais por todo o estilo da seleção marroquina. Acho que vai acabar pesando muito pro lado do Brahim Dias. E se fizer um trabalho defensivo ali, pressionando o Brahim Dias, não deixando ele criar tantas jogadas, tem tudo para ser. Não vou colocar como uma vitória fácil da seleção brasileira, mas uma vitória ok. Uma vitória, assim, sem nenhuma dificuldade, vamos colocar assim, tá? No meu bolão, eu coloquei 2-1 Brasil. Acho que, por mais que a seleção marroquina venha desfalcada, o Brasil tem suas falhas defensivas, que ficaram bem óbvias nos amistosos. Então, e o Marrocos é uma seleção melhor do que as seleções que o Brasil enfrentou, que no caso foi Panamá e Egito, tá? Então acho que existe esse mundo do Marrocos fazer um gol, logicamente, que por mais que tenha o desfalque das Azuli, não é uma seleção boba, pelo contrário, tem o Saibari, tem o Rahimi, tem o Onari,
que é um meia ali mais de criação, um meia mais criativo, né, de habilidade mais um pouco técnica, e você tem o Brahim Dias também. Então, são jogadores que podem fazer a diferença no ataque. E é uma seleção muito coesa que trabalha há um tempo juntos, tá? Então, e se mostrou como uma verdadeira potência nos últimos, desde a Copa de 22, que foi até a semifinal, aí foi vice-campeão, né, da CAF. Então, assim, é uma seleção que é, tem uma habilidade técnica muito boa, tá? Então, sempre tomar um pouco de cuidado, mas a seleção brasileira, por mais que não tenha laterais, entra como favorita, tá? A escalação, possível escalação do Ancelotti, é essa que o SofaScore está mostrando na tela, e para mim seria a escalação ideal, tá? Seria a escalação ideal da seleção brasileira, ao menos agora de primeiro momento. Eu sou muito fã do Matheus Cunha, eu acho que ele tem muito a agregar na seleção. Acho que se tivesse pontas ali um pouco mais centroavantes, você talvez conseguiria jogar até sem o Paquetá e o Danilo, fazendo ali dois meias um pouco mais voláteis, né, que o Bruno Guimarães e o Danilo, e um mais recuado que é o Casemiro, e você traz o Matheus Cunha como um falso 9 e pontas mais abertos entrando, né, para dentro da área. Mas como não é o caso do Brasil, que você tem Rafinha, você tem Vinícius Júnior, que são pontas extremos, né, que partem um pouco mais pro drible pelas laterais do campo. Então, eu acho que um meio armador ali para fazer essa ligação cai muito bem. Eu acho que é a escalação que mais faz sentido do Brasil, tá? Dito tudo isso, eu acho que o Brasil, de novo, digo que o Brasil é favorito e tem tudo para vencer esse jogo, tá? Por mais que seja um jogo difícil, acho que o Brasil consegue uma vitória nesse jogo, tá? Próximo confronto teremos Haiti e Escócia. Esse aqui acho que tem até muito menos, cara, para falar do que o jogo da Suíça e Catar. Por mais que a Escócia seja um time pior do que o da Suíça, o Haiti consecutivamente é pior que a seleção do Catar, no meu ponto de vista. A Escócia fez bons amistosos também pré-Copa, por mais que tenha perdido o Gilmore, né, que era um dos principais jogadores ali no meio de campo da Escócia, que tem peças muito interessantes, que é no caso do McTominay, você tem o Lewis Ferguson, você tem o John McGinn, capitão do Aston Villa. A seleção escocesa tem nomes muito interessantes. Você tem peças muito legais que fazem muita diferença no futebol europeu, tá? E por mais que seja a terceira potência ali no grupo, não é uma seleção de se descartar. É uma seleção com peças muito legais, muito interessantes e vai fazer jogo duro nesse grupo, tá bom? Me arrisco a dizer até que sem as Azuli, talvez Marrocos perdendo essa força, tem até um mundo aí da Escócia pegar esse segundo lugar, tá? E é sem brincadeira, eu acho que realmente existe esse mundo. Mas enfim, eu acho que a Haiti é uma das piores seleções da Copa, então creio eu que vai ser um jogo fácil da parte da seleção do Reino Unido, tá? No meu bolão eu coloquei uns 3-0 Escócia, 3-0, 2-0. Então, assim, qualquer outra coisa a não ser uma vitória da Escócia me surpreenderia muito, tá bom? Pode ser que o Haiti venha naquela questão dos blocos baixos, optando por não sofrer gols e não se arriscar, né, uma opção mais defensiva, uma versão mais defensiva, e a Escócia tenha uma dificuldade de criação de jogadas, porque o principal criador de jogadas era o Gilmour, e você perde o Gilmour, então você perde muita opção de criatividade. Você perde essa criatividade no meio de campo, isso pode fazer diferença, tá? Existe esse mundo também, mas eu me surpreenderia muito se a Escócia não ganhasse, tá bom? E pro último jogo temos aí Austrália e Turquia, uma das seleções que eu tô mais ansiosa para ver na Copa. Eu tô muito ansioso para ver a Turquia jogar, assim como a Noruega. E a Turquia é uma seleção que eu sempre me interessei muito. Eu sempre me interessei bastante, ainda mais por conta do Haliloglu.
O Halyanoglu, eu sou muito fã do Halyanoglu e do Arda Güler. Ainda mais eu que jogava Futebol Manager. Então, você ter o Arda Güler na Copa do Mundo, cara, isso é fenomenal. Pô, você tem uma das grandes promessas da história do Futebol Manager jogando uma Copa do Mundo e ainda já jovem, né? Seria muito legal também o caso do Bargis, mas não vai pra Copa. Mas enfim, eu sou muito fã dessa seleção turca. Acho uma seleção muito boa, muito forte defensivamente e com um meio de criação, assim, excepcional. Você tem Halyanoglu, você tem Koichu, você tem Arda Güler. São três meias. Você já tem três meias ali. Com bastante armação, bastante criatividade e bastante qualidade técnica no espaço. Então, é uma seleção que eu tô bastante ansioso para acompanhar, tá? Aí do outro lado você tem a Austrália. A Austrália que é uma seleção que, ali na época do Tim Cahill, eu vou dizer que era o auge da seleção australiana. O Tim Cahill era o craque daquela seleção e sempre beliscava uns resultados impressionantes, né, em Copas do Mundo. Mas é uma seleção que vem enfraquecendo ao longo dos anos. Essa nova geração não acompanha a geração antiga. Por mais que tenha algumas peças das gerações antigas, como é o caso do Jackson Irvine, você tem o Matthew Ryan, que é o goleiro, você tem o Soltal, o zagueirão, de 3 metros de altura, o cara parece o Mbanyama. Mas o restante ali, cara, tem o Leque também na ponta, mas o restante, essa nova geração, acabou não acompanhando a antiga geração, e é uma seleção que consecutivamente deu uma enfraquecida, tá? Não é uma seleção que, pô, você vai ver passando dificuldade na Ásia em se classificar. Mas é uma seleção que, no meu ponto de vista, é pior do que a Austrália dos últimos anos, tá? É, enfim, novamente vai ser mais uma seleção que vem na opção de compactar, né, os blocos numa versão mais defensiva e fez uns amistosos bem ruins à Austrália, resultados ruins nos amistosos. Então, cara, a Turquia é amplamente favorita nesse jogo, tá? No meu bolão coloquei 2-0 Turquia. E no que eu falei no caso da Escócia, né, que a Escócia não tem aqueles meios de criação para talvez furar o bloqueio do Haiti, não é o caso da Turquia. A Turquia tem diversos meios de criação. Em caso da Austrália jogar nesses blocos mais baixos, a Turquia tem meios de criação muito inteligentes, de muita qualidade, e isso pode fazer a diferença no jogo, caso a Austrália venha numa versão mais retrancada, tá bom? Mas, do mesmo jeito, eu acho que a Turquia entra como favorita no jogo, e qualquer outro placar, resultado, a não ser uma vitória da Turquia, me surpreenderia bastante, tá bom? Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa cobertura da Copa do Mundo. Ainda tem muitos mais jogos. Eu acho que agora nos pós-jogo, nos vídeos de pós-jogo, eu vou começar a adotar o meu craque do jogo para cada jogo, tá? E vamos tentando adaptar, tentando criar novas coisas para cada vez mais melhorar os vídeos, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, espero que tenham gostado desse vídeo também. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui!